Pessoal, então, voltando à nossa ideia principal, aquela pergunta que sempre aparece, mas a análise feita no set online produz o mesmo efeito que no setting presencial, na clínica presencial? Poderíamos então falar em clínica online, clínica presencial? Sinceramente, eu acho que a gente pode começar desconstruindo essa ideia de produzir efeitos analíticos, né? O que é, de fato, produzir esses efeitos analíticos? Primeiro que nós, como analistas, temos que praticamente nos libertar, nos despojar dessa ideia de produzir de produzir efeitos analíticos, né? E realmente esperar que em todas as sessões, que em cada encontro com o meu analisando, que eu consiga entregar algo que faça sentido para ele. A gente coloca isso como praticamente uma obrigação, quando essa obrigação não deveria existir, né? Essa relação analítica, esse para-analítico, ele vai se dando, ele vai se construindo ao longo do processo da análise. E aí, de repente, a gente quer, né, praticamente como se fosse um entregável, né, como se fosse parte de um projeto em que em cada sessão, cada encontro, eu realmente preciso entregar, ou preciso produzir um efeito analítico, eu preciso sentir que nós estamos produzindo, enquanto para-analítico, um efeito analítico, né? Ou eu preciso entregar algo, interpretar algo que faça sentido para o meu analisando. Pessoal, não é isso, definitivamente não é isso. Acho que a gente precisa fazer um esforço para se despojar um pouco dessa ideia, e aí eu retomo a ideia anterior com a noção de será que o setting presencial ele é melhor do que o setting online? Olha, eu não tenho dúvida de que o setting presencial, de que a clínica presencial, ela é um espaço que ela praticamente ela nos resgata da nossa vida cotidiana, ela nos tira da nossa rotina, ela te tira praticamente desse ambiente doméstico, do ambiente de trabalho, e de alguma forma é um espaço que te permite talvez um silêncio diferente, né? Praticamente se reconectar com você mesmo. Agora, tudo isso também é muito possível dentro do ambiente virtual, né? Em momento algum, eu acho que nós podemos categorizar esses ambientes como um ambiente que é melhor ou pior. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento como o nosso paciente, como o nosso analisando se sente mais confortável. Alguns pacientes vão se sentir muito confortáveis no ambiente presencial e não tão confortáveis no ambiente online, e outros vão se sentir muito confortáveis no ambiente online a ponto de produzir e falar muito mais no online do que talvez eles falariam no presencial. E aí não, né, assim, não que eu falar muito a gente realmente esteja associando, e não nada a ver, não tem nada a ver com a análise em si. Eu posso falar um monte de coisas que não fazem muito sentido, mas pelo menos eu estou me permitindo, né, falar, eu estou buscando de alguma forma associar livremente. O que importa então é a gente pensar que esse ambiente online ou esse ambiente virtual, é claro que ele acaba sendo muito desafiador. Ele é um ambiente desafiador para o analista, ele é um ambiente desafiador para o próprio analisando, e aí eu comentei que para o analisando, se nós observarmos, o analisando, ele vai ter as interferências do ambiente, ou ele está um pouco preocupado com aquilo que ele vai dizer, porque será que de repente algo que eu trouxe durante a análise e falei sobre alguma determinada pessoa, por exemplo, sobre minha esposa, sobre o meu marido, ou sobre os meus filhos, será que eles estão ouvindo? Né? Será que tem alguém acompanhando mais ou menos aquilo que eu estou dizendo? Então, isso também pode aparecer como praticamente uma espécie de um inibidor, né? Uma espécie de um bloqueio para que a análise ela realmente aconteça. Por isso a recomendação, de fato, de usar os espaços mais reservados da casa e ter esse hábito de se colocar nessa situação de repouso, né? Algo muito análogo quando eu falei que a gente resgata essa pessoa para a clínica presencial, resgata ela da vida cotidiana, esse momento em que você consegue sair, você consegue se deslocar ali desse ambiente que te cerca da tua vida cotidiana. Aí, também por outro lado, o analista também vai enfrentar situações muito parecidas, porque se ele está em atendimento na clínica presencial,
como analista, vai ter aquele momento que eu estou na clínica, portas fechadas, livre de interferências, mas se eu estou usando um espaço dentro do meu ambiente, né, da minha casa ou meu escritório, né, a gente fala com bastante frequência de home office, né, estou trabalhando de casa, também é possível que esse espaço tenha algumas interferências e, pessoal, tá tudo bem, né? Agora, como é que eu trabalho para evitar que essas interferências aconteçam, né? É possível que o vizinho não deixe de falar, que as crianças não deixem, muitas vezes, de correr, de gritar, de brincar, o cachorro de latir, mas, independente de qualquer coisa, durante o atendimento, eu estou no meu espaço de atendimento, portas fechadas, fones de ouvido, né, para manter ainda mais o sigilo, a privacidade durante o processo de comunicação, de análise. Então, são muitos desafios para todos nós, mas não para por aí. Imagine que o desafio vai além só do controle desse ambiente externo, mas quando estamos, por exemplo, na clínica online ou no set online, nós também falamos de outros desafios. Por exemplo, nós precisamos estar atentos o tempo todo. Será que a minha conexão está funcionando? Será que fulano está me ouvindo? Será que o meu analisando consegue me ouvir? E eu estou analisando, de repente, te percebe um pouco mudo, em silêncio, ele fala, você está aí? Né? Você está me ouvindo? Ah, não, porque a sua imagem congelou para mim. Então, a gente está o tempo todo lidando praticamente com essa questão do ambiente, que ele parece ser um ambiente que demanda um pouco mais de nós, demanda um pouco mais de interação, demanda um pouco mais de, praticamente, vamos dizer assim, de relação com esse analisando. Então, o que acaba acontecendo? Eu acabo até recordando muito as falas de Ferenczi nesse sentido, porque ele acaba sendo um ambiente que nos convida muito para essa relação muito mais aberta, muito mais espontânea, muito mais receptiva, empática, acolhedora, e a gente precisa fazer um exercício de entender que nós não temos controle em diversos momentos sobre questões como a tecnologia. É possível que a minha rede falhe, é possível que a rede do meu analisando falhe, é possível que naquele dia a conexão não esteja muito boa, e aí, claro, a gente vai buscar algumas alternativas, o correto seria isso, né? Avaliar algumas alternativas. A câmera, o vídeo está pesado, não está funcionando muito bem, olha, ô fulano, vamos fazer um combinado aqui? Vamos a partir de agora, então, passar só para chamada de voz, porque a conexão não está muito boa, para não prejudicar a tua fala, para não prejudicar a escuta. Então a gente vai praticamente tateando, porque esse é o nosso desafio, a gente vai tateando esse ambiente, a gente extrapola um pouco a esfera daquilo que a gente de fato tenta ou precisa controlar no ambiente da clínica presencial, porque o set online tem outros tantos desafios nesse ambiente, que não só o espaço, mas também tudo que está por trás que vai nos permitir que esse setting aconteça. É isso.